Bem, notícias neste sábado, tem Fluminense e Criciúma, mas tem notícia também pra gente falar. Isso porque Nonato, o Fluminense, informou que está fora da Libertadores. Você vai entender certinho, talvez você já tenha entendido, mas você vai entender de onde surgiu, como funcionou ali também a questão de Nonato vai jogar, não vai jogar, a interpretação que teve sobre isso. Houve erro do Fluminense em contratar um jogador que não pode jogar Libertadores? Vou falar sobre isso. Cerro Porteño empatou a partida. Não vem bem pro jogo contra o Fluminense na terça-feira. Se o Fluminense vem bem ou não vai depender do resultado deste sábado contra o Criciúma também. E Fred, ídolo do Fluminense, vai representar o Flu na calçada da fama do Maracanã. Roda a vinheta aí do Giro de Notícias, que hoje é curtinho. Vambora. Pera aí, precisa rodar a vinheta do Giro de Notícias. Mesmo ele sendo curto, você precisa... Aí... Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Vamos embora para as notícias. Você deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, comenta a sua opinião sobre as notícias. Como eu falei, hoje o vídeo é bem curtinho, porque eu sei que tem jogo agora já 4h30 contra o Criciúma. Você pode ver esse vídeo aqui depois, as informações não vão ficar desatualizadas não, até porque são informações as três definitivas, né? Bem, a primeira delas é que Fred vai receber neste sábado o convite para colocar os seus pés, as suas pegadas na calçada da fama do Maracanã. O presidente da Suderj, o Adriano José dos Santos, assinou ali o convite. A calçada da fama que tem ali vários jogadores, como, enfim, desde craques incontestáveis como Pelé, Marta, Garrincha, Zagallo, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Ronaldo. Deu até um tapa na televisão aqui. Eu tô complicado aqui nessa área aqui para fazer as coisas. Tem estrangeiros também, como Eusébio, Messi, Beckenbauer, o próprio Petkovic, né, que jogou pelo Fluminense também. E vai ter a honra, o Maracanã e Fred, de colocar os seus pés lá. Vale destacar Fred, que é um dos maiores artilheiros do Maracanã na década, aí, desde que ele chegou pelo Fluminense. É um cara que fez muito gol. Tem que lembrar que muitos gols de Fred pelo Fluminense não foram no Maracanã por causa da reforma para a Copa do Mundo em 2014. Dois grandes anos de Fred ficam de fora justamente 2011 e 2012, quando ele destrói de gols no Brasileirão. São no Engenhão, não são no Maracanã, mas tem o destaque de 2009, tem o destaque de 2014, de 2015 e até mesmo do ano passado e desse ano de Fred fazendo gol pra cacete no Maracanã. Então, aí vai ficar eternizado lá os seus pés aos 37 anos para fazer parte ali da calçada da fama do Maracanã. Bem, vale um destaque da notícia sobre o Cerro Porteño. O Cerro Porteño que empatou, a gente está acompanhando aí o Cerro Porteño pós-jogo contra o Fluminense até agora, na terça-feira, que é quando acontece o jogo de volta aqui no Maracanã, e eles empataram de novo. É o terceiro jogo ali entre os jogos do Fluminense e é o terceiro empate do Cerro Porteño, outra vez em 0x0, empatou com o Sportivo Luquenho, empatou com o Libertad por 1x1, gol de Bozelli, e empatou agora por 0x0 de novo com o River Plate do Paraguai, não é o River Plate da Argentina. Bem, foi 0x0, como eu falei, não ganha uma partida o River Plate desde o jogo contra o América de Cali, ainda no final lá de maio, na última rodada da Libertadores, da fase de grupos, e vem precisando ganhar por 2 gols de diferença aqui no Maracanã para eliminar o Fluminense. 2x0 vai para os pênaltis, mas ganhando por 2 de diferença, 3x1, 4x2, o Cerro se classifica. Espero que o Fluminense chegue bem, né? Porque se chegar mal significa que foi eliminado por Criciúma. Então espero que chegue bem no jogo de terça-feira. Bem, última notícia sobre Nonato. Enfim, sempre falo aqui, você confia na informação que sai aqui no Raiz Tricolor, etc. Eu sei que vocês confiam. Por quê? Porque quando sai informação que todo mundo erra, enfim, eu posso errar aqui também, eu boto a cara aqui de novo para poder falar sobre os erros que saíram. Bem, qual que é a situação? Nonato pode jogar a Copa do Brasil? Pode. O regulamento permite. Ponto. Isso não tem discussão. Sobre Copa do Brasil, Nonato pode, porque ele não entrou em campo. O regulamento da Copa do Brasil é bem específico ao falar que seu jogador precisa entrar em campo para poder ter atuado por outra equipe. No caso da Copa do Brasil, se um jogador atuar por outra equipe, ele não pode ser inscrito em outro time. Como o Nonato não entrou em campo pelo Internacional nos jogos contra o Vitória, só ficou no banco, ele não atuou por outra equipe. Logo, pode atuar pelo Fluminense. Já na Libertadores,
a situação um pouquinho mais complexa. Por quê? Na página 62 e 63 do regulamento, na verdade na página 63, a Conmebol diz o seguinte: um jogador poderá ser inscrito por um máximo de 2 clubes diferentes na mesma edição do torneio com as seguintes condições. Ou seja, ele pode ser inscrito por 2 clubes, pelo Inter e pelo Fluminense, só que tem que estar dentro dessas condições. Se um jogador for inscrito na fase preliminar, a pré-Libertadores, poderá ser inscrito por outro clube somente a partir da fase de grupos. Ou seja, se ele for inscrito lá pelo Grêmio na fase preliminar, não pode ser inscrito para a segunda fase preliminar em outro time. Ok, só para a fase de grupos. Se um jogador inscrito na fase de grupos por um clube um jogador inscrito na fase de grupos por um clube poderá somente ser inscrito por outro clube a partir das oitavas de final, ou seja, não poderá participar da mesma fase por 2 clubes diferentes. Nonato foi inscrito no Inter para a fase de grupos, mas o Fluminense não quer utilizá-lo na fase de grupos. E aí a gente vai para o ponto C. Um jogador não poderá disputar a fase final, oitavas, quartas, semi e final, por mais de um clube. E essa foi a parte que deu a polêmica. Porque quando eu li isso daqui, eu fiz um vídeo há 2 dias atrás falando que o Nonato poderia jogar, o que eu entendi por disputar? Que disputar significaria entrar em campo. Ou seja, Nonato, jogador do Internacional, disputando jogos pelo Internacional. Se ele não tivesse disputado jogos pelas oitavas de final, por exemplo, se ele tivesse disputado jogos pelas oitavas de final pelo Inter, não poderia ser inscrito para quartas, semi e final pelo Fluminense. Qual que foi a questão? Nonato ficou no banco do jogo contra o Olímpia. Em um dos jogos contra o Olímpia, o jogo que foi 0-0. Quer dizer, os dois foram 0-0, né? Enfim, o jogo foi para os pênaltis, mas foi o jogo do dia 15. E ele ter ficado no banco desse jogo faz com que, pelo entendimento, inclusive o próprio Fluminense informou isso, a assessoria do Fluminense informou, eu vi isso, matéria no Netflix, matéria do Lance também falando que a assessoria do Fluminense tinha informado, entende que quando tá lá disputar, está inclusive estar no banco de reservas. Ou seja, o Fluminense entende que, pelo que consta no regulamento da Conmebol, se um jogador for inscrito por um clube a partir das oitavas, ele não pode ser inscrito por outro clube. Ou seja, mesmo sem Nonato entrar em campo, ele foi inscrito pelo Internacional nas oitavas e ele não pode atuar pelas quartas. Gabriel, mas não dá pra entender assim, não dá pra mudar. Então, cara, aí o Fluminense corre risco de ser punido e ser eliminado da competição, e o departamento jurídico entende que isso é possível, então nem vai entrar ali na questão. Vale o destaque. O regulamento não é muito claro, tá? Mas é melhor não correr o risco. Esse negócio de um jogador não pode disputar a fase final, e aí você entender o que é disputar, é ser inscrito, é ficar no banco, é entrar em campo, enfim, é meio complicado, mas o Nonato tá fora. Aí eu vi algumas críticas, né? Tipo, o Fluminense não sabia disso, cara. Pela forma como o Fluminense informou, ele já sabia disso, que não poderia ter Nonato pela Libertadores. Segundo ponto. O Fluminense vai contratar um jogador que não pode jogar uma outra competição? Acho isso ruim. Talvez buscar uma outra oportunidade. A minha leitura sobre o Nonato até o momento poderia ser melhor a contratação como um todo. Mas assim, a gente teve Casares que chegou no início da temporada e não pode jogar a Copa do Brasil. Eu acho que deveria ter tido essa reclamação também com o Casares. Mas que bom que acordaram para poder reclamar agora. Acho que o Nonato seria até pouco utilizado em Libertadores, mesmo se estivesse disponível. Deve ser muito mais utilizado no Brasileirão, mas corre o risco de Nonato ser utilizado no Brasileirão e ter aquele clássico ser utilizado e Martinelli cai de nível, sei lá, ou Iago, suspensão, alguma coisa assim, mas cai de nível e o Nonato começa a se destacar muito no Brasileirão e não pode utilizá-lo justamente na competição mais importante. Mole gigantesco do Fluminense, que poderia, para mim, na minha opinião, ter buscado melhores opções no mercado, ainda mais com a quantia que gastou em relação a Nonato. Prometi um vídeo pequeno, menos de 10 minutos, tá vendo aí, ó? Vídeo pequeno para você. Aqui do lado tem 2 vídeos, você aperta aí, dá o like aqui embaixo e se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!